Hey boy, fiz besteira, deixei meu money parado. E eu também. E este lugar não é seguro. Vai pra Bamerindos. O tempo passa, o tempo voa. E a poupança Bamerindos continua numa boa. Bamerindos? É a poupança Bamerindos. Se você viveu nos anos 90, certamente ouviu a musiquinha da poupança Bamerindos, famosa em todo o país graças ao programa do Faustão e por estar sempre acompanhando os principais eventos comerciais na TV. Nessa época, o Banco Bamerindos era uma das maiores e mais tradicionais instituições bancárias do país, com uma história de mais de 60 anos e sem nenhum sinal de fraqueza, muito pelo contrário, apenas de mais expansão. Mas, após mergulhar em uma crise financeira silenciosa, o Bamerindos não foi capaz de se recuperar. Então, quase que do dia para a noite, deixou toda a sua carteira de clientes na mão, sem entender o que havia acontecido. Neste vídeo, nós vamos mergulhar nos bastidores do Banco Bamerindos, sua ascensão, história e o que fez com que chegasse ao fim. Portanto, já clica no botão de gostei, inscreva-se no canal e bora descobrir. Fundação. O Banco Bamerindos ganhou projeção nacional nos anos 80 e 90 graças à TV, mas sua história começou muito antes. Em 1929, Avelino Antônio Vieira, um contador nascido em Tomazina, no interior norte do Paraná, resolveu criar uma agência bancária em sua cidade durante a Grande Depressão. Ele se associou com alguns amigos, empresários e agricultores da região e juntos fundaram o Banco Popular e Agrícola do Norte do Paraná, o BPA. Durante 15 anos, o BPA atendeu empresários e agricultores da região, assim como seus fundadores. Contudo, em 1944 havia chegado a hora de expandir e, para isso, a cooperativa foi incorporada ao Banco Comercial do Paraná, do qual Avelino, fundador, se tornou diretor comercial. 7 anos depois, ele migrou para o controle meridional de produção, movimento no qual também mudou a razão social da instituição para Banco Mercantil e Indústria do Paraná S.A., nome este que permaneceria por 20 anos até a nova mudança, que, utilizando as iniciais do banco, dariam origem ao novo nome, Banco Bamerindos do Brasil S.A. Nesta época, o banco já se encontrava sob o controle de José Eduardo, filho de Avelino. José acreditava no potencial do banco e, por isso, iniciou um processo de forte expansão nacional e até para outros países da América do Sul. Com sua estratégia agressiva, o Bamerindos construiu agências por todo o país, rapidamente incorporando os recém-chegados caixas eletrônicos, além de ter gasto uma pequena fortuna com propaganda e campanhas de marketing televisivo direcionados para diferentes públicos, levando em conta as diferenças regionais e culturais e os momentos que o país atravessava. Isso explica o porquê de haver tantas versões diferentes do jingle da poupança Bamerindos, por exemplo, já que cada um era vinculado em uma região específica do país. Além disso, o banco deixou de focar apenas em poupança e passou a oferecer seguros, previdência privada, cartões de crédito e financiamento imobiliário. Para além das finanças, o banco também se destacou por sua atuação social, principalmente em seu estado de origem, o Paraná, onde financiou projetos de arte, esporte e cultura, como o Prêmio Bamerindos de Literatura, o Circuito Cultural Bamerindos e até mesmo seu próprio coral em Curitiba. Na virada dos anos 90, o Bamerindos era um dos 5 maiores bancos do país e não demonstrava nenhum sinal de problemas. Somente uma catástrofe poderia ter decretado o seu fim, e com os sucessivos fracassos fiscais do governo e decisões questionáveis do seu conselho de diretores, foi exatamente isso que aconteceu. E menos de 10 anos depois, o Bamerindos havia desaparecido. A queda do Bamerindos. Para explicar a queda do Bamerindos, é necessário entender 2 eventos no Brasil dos anos 90. A inflação e a abertura abrupta da economia. Em 1990, Fernando Collor toma posse e, do dia para a noite, com apenas uma canetada,
encerra o protecionismo e empresas estrangeiras começam a explorar livremente o mercado brasileiro. Em teoria, essa medida era direcionada para aumentar a concorrência em setores nos quais o Brasil ainda estava atrasado, como o automotivo e tecnológico, mas na prática também significava que estava encerrando o fim do monopólio dos bancos aqui no país. Se até aquele momento instituições como a Caixa e o Itaú reinavam sem nenhuma ameaça, a entrada de novos players prometia aumentar a concorrência, e foi exatamente o que aconteceu. Além disso, o confisco da poupança pouco tempo depois também fez com que muitos brasileiros perdessem a confiança que tinham nas instituições financeiras, mesmo que elas nada tivessem a ver com o confisco, já que eram obrigadas a obedecer às ordens do Banco Central. Na prática, isso significou que muitas pessoas sacaram tudo o que tinham assim que possível e levaram anos para colocar novamente um centavo que fosse em um banco. E isso secou os cofres de muitas instituições, incluindo, é claro, o Bamerindos. Aliado a isso estava a constante luta do governo contra a inflação, batalha essa que já se arrastava há mais de uma década e que parecia interminável, até o anúncio do Plano Real. O ciclo de hiperinflação iniciado nos anos 80 devido ao aumento do endividamento durante o governo militar pressionou a economia brasileira severamente. Diversas tentativas foram feitas para controlá-la, incluindo os planos Sarney, Verão, Collor 1 e 2. Cada um desses planos, de alguma forma, afetou a confiança nas instituições financeiras e reduziu a liquidez dos bancos. Quando o Plano Real foi implementado, muitas pessoas, temendo que veriam seu dinheiro se desvalorizar novamente ou até mesmo sumir, tiraram todo o dinheiro dos bancos para, literalmente, o guardar embaixo do colchão. Além disso, esse período foi marcado por ajustes monetários que aumentaram a inadimplência. Na prática, isso resultou em prejuízos operacionais para os bancos que se agravaram depois da implementação do real e em 1994, pela primeira vez na história, o Bamerindos fechou no vermelho. Os prejuízos continuaram e nos anos seguintes a situação do Bamerindos piorou ainda mais. A combinação de perda de confiança do público, alta inadimplência e a necessidade de se adaptar a um novo ambiente econômico levou o banco a um estado crítico. A falência de uma instituição financeira do tamanho do Bamerindos era inadmissível para o governo federal, não só por sua tradição, mas porque o país vivia um momento economicamente complicado. Se um banco desse porte falisse, poderia arrastar toda a economia para o buraco. E o pior disso é que não era somente o Bamerindos, mas vários bancos passaram pelo mesmo problema, o que incentivou o governo a criar o PROER, Programa de Estímulo à Reestruturação e o Fortalecimento do Sistema Financeiro Nacional. Criado durante o primeiro mandato do presidente Fernando Henrique Cardoso, que também havia sido um dos líderes por trás do Plano Real, o PROER vinha com o objetivo de oferecer auxílio e liquidez aos bancos brasileiros que haviam sido afetados pelos ajustes de controle inflacionário. Vigente durante 5 anos, entre 1995 e 2000, o governo federal disponibilizou mais de 30 bilhões de reais, ou 150 bilhões de reais em valores atuais, para o resgate dessas instituições via títulos de longo prazo, alguns dos quais estão vigentes até hoje. Dentre os beneficiados estavam o Banco Nacional, o Branorte e o próprio Bamerindos, tendo recebido cerca de 3,2 bilhões de reais dos cofres públicos. Uma quantia extremamente alta e que não foi suficiente para salvá-lo da falência. Na época, o então presidente José Eduardo Vieira era contra a entrada do Bamerindos no PROER, mas a situação era tão crítica que o Banco Central foi obrigado a incluí-lo. E aí, o resto é história. O fim. Apesar da ajuda financeira, ano após ano, as carteiras do Bamerindos continuavam a dar prejuízos e não havia nenhuma perspectiva de melhora. O banco havia colapsado por dentro devido a uma estratégia de expansão incompatível com o momento econômico que o país vivia. Por não poder permitir o colapso, em 1998, o Banco Central foi obrigado a iniciar o processo de liquidação extrajudicial do banco, encerrando suas atividades. Nesse processo, o Bamerindos foi dividido em duas partes, a boa e a ruim. A parte boa incluía as agências bancárias, funcionários e os produtos e serviços que ainda registravam lucro. Juntos, esses setores foram vendidos ao grupo HSBC.
que buscava uma forma de entrar no país e resolveu assumir a infraestrutura deixada pelo Bamerindos. A compra foi realizada pela cifra de 1,2 bilhões de reais e acabou com a marca Bamerindos fechando as últimas agências ainda em atividade pelo país. Já a parte ruim ficou sob a tutela do Banco Central, que teve que iniciar as negociações de forma individual com cada um dos credores e clientes. Ao todo, essas negociações levaram mais de 16 anos e só foram ser encerradas em 2014, quando o que ainda restava do Bamerindos foi vendido ao Banco BTG Pactual pela cifra de 418 milhões de reais, processo no qual essa divisão foi renomeada Banco Sistema. Apesar de não ter uma reputação muito boa, o interesse do BTG no que havia restado do Bamerindos eram os créditos tributários que ele então poderia utilizar para suas próprias carteiras de investimento, algo em torno de 2 bilhões de reais. Somente no primeiro semestre de 2015, o lucro registrado foi de 488 milhões, bem maior que os 31,8 milhões do grupo HSBC. Embora o Bamerindos não exista mais, alguns fragmentos dele ainda estão presentes. Parte de sua operação foi absorvida pelo BTG Pactual, enquanto o grupo HSBC, que também adquiriu parte do Bamerindos, já deixou o país. Muitas pessoas ainda sentem uma profunda nostalgia pelo Bamerindos, já que não importa o quanto tempo passe ou voe, a promessa era que a poupança do Bamerindos continuaria numa boa. E se você quiser conhecer como os Safra se tornaram os banqueiros dos bilionários, basta clicar no vídeo na tela.